Aula 2. O meu propósito é ajudar empresários a ter uma empresa gerenciável e que esteja com seus processos, com as informações em dia. Além disso, eu quero proporcionar um senso crítico, ou seja, demonstrar como que ler uma informação, poder identificar como você pode cobrar dos seus analistas, assistentes e assim por diante. Porque as informações e os números, ele conta uma história. E eu vou mostrar como ler algumas histórias. Aqui é o Wagner Enes. Na aula passada, eu vou até usar o mesmo exemplo, que já está em tela. Eu demonstrei que a partir de um faturamento, nós podemos criar vários indicadores para acompanhar a evolução de um faturamento. E comecei pela média, porque a média é um indicador que vai te permitir destacar o que foi bom, o que foi ruim e que está linear. O que foi bom é para frente. O que eu vou demonstrar para vocês? O próximo passo que eu faço, depois de identificar a média, é identificar qual o pior mês e qual o melhor mês. Porque esses são os períodos que preocupam um empreendedor. Imagina, se nós estamos falando de um faturamento médio de 64 mil, e qual é o pior mês que nós vendemos e por quê? E qual foi o melhor mês e por quê? Então é simples da gente saber isso. Então basta, eu vou ensinar para vocês isso que dá para aplicar no mesmo gráfico anterior, por isso que eu até mantive ele aqui, e, e ele vai ficar visível, ou seja, a partir do momento que você bate o olho, você já vai ter 4 informações no mesmo gráfico sem poluir, ou seja, sem colocar informação demais. Como que eu faço isso? Eu uso uma fórmula bem simples, que é o mínimo e o máximo. Então, eu vou colocar aqui venda máxima. Eu sempre gosto do positivo primeiro. Vou escrever máximo. É bem simples mesmo. E vou selecionar meu período. Então, selecionei o meu período de janeiro a dezembro. Não se esqueça de travar, então vou dar um F4. Travei a minha fórmula. E aqui eu tenho o meu máximo, que é 100 mil. Então, eu descobri. Entretanto, esse 100 mil, quando eu comparo com o faturamento, ele não é o meu máximo. Então, eu vou adicionar, antes do máximo, uma fórmula se. Por que que eu começo assim? Porque se você começar a abrir um se, vai ficar bem complexo. E se você não tiver o domínio das combinações, vai ficar bem difícil para você fazer. Então, eu vou adicionar aqui, depois do igual, vou escrever um se esse teste lógico aqui, ele foi igual. Então, eu vou colocar aqui depois do parênteses, depois da fórmula máxima. Se ele for igual ao faturamento, eu quero que ele traga o próprio faturamento. Então, se for igual ao C3, eu quero que ele traga o C3. Se não, eu quero que ele traga zero. Por quê? Eu só quero ver na linha que o meu máximo aparece esse valor. Depois eu vou te mostrar por quê. Vou copiar e colar. Aqui você tem duas formas de colar essa forma. Você pode copiar e colar e selecionar o intervalo e colar, ou você simplesmente pode vir aqui no cantinho, selecionar a célula, quando aparecer essa cruz, você dá um duplo clique que ele vai replicar para baixo. Apenas o mês de outubro foi destacado, então nós sabemos que aqui o faturamento foi de 100 mil, a média foi de 64 mil e o máximo foi de 100 mil, ou seja, esse foi o nosso melhor mês. Vamos fazer agora a venda mínima. Então, vou escrever aqui venda mínima. E vou escrever a fórmula novamente. Vou começar aqui com o mínimo. Vou selecionar o intervalo de faturamento. Não se esqueça de travar. Basta você apertar o F4 do seu teclado alfanumérico. Vou fechar o parêntese e vou dar Enter. Então, ele me voltou que 49 é minha venda mínima. Entretanto, não é igual ao meu faturamento do mês de janeiro. Vou abrir a fórmula novamente. Para você abrir a fórmula, tem duas fórmulas. Clicar duas vezes com o mouse. Ou você pode apertar a tecla F2. Vou adicionar aqui um C. Então, se o mínimo desse intervalo for igual ao C3, ou seja, ao faturamento da própria linha
Se isso aqui for igual, eu quero que ele me traga esse faturamento, porque eu quero destacar. Se não, eu quero que ele me mostre zero. Depois vocês vão entender por quê. Vou fazer aqui o mesmo movimento, vou colar. O pior mês foi o mês de agosto, 49 mil. Então, eu já tenho essa informação. Agora você me pergunta, como que eu vou utilizar essa informação aqui? Bem simples. Quando você clica nesse gráfico, automaticamente já vai aparecer aqui a seleção. Aí basta você puxar essa seleção, então você vem aqui no cantinho e puxa a seleção, e vai até o mínimo. Olha o que aconteceu. Ele selecionou o período, ele selecionou a venda, a média, a venda máxima e a venda mínima. Entretanto, o meu gráfico bagunçou. Então, apareceu aqui um monte de linhas. E eu não quero ver isso assim, porque está bem poluído. Ó. Então, nós temos aqui, agosto ficou destacado, ela vinha 000, subiu aqui o agosto, seria a nossa venda mínima. E o mês de outubro, que é a nossa venda máxima, e também destacou. Eu quero destacar a coluna. Como que a gente faz isso? Basta vir aqui no design do gráfico, então você clica aqui no gráfico, vem no design do gráfico e tem a opção alterar tipo de gráfico. Clica nele. Quando você clica, vai abrir essa telinha. Nessa telinha já vai aparecer em cima do gráfico combinado. E aqui tem as opções para você alterar o tipo de gráfico. Então, eu quero o quê? Eu quero que a minha venda continue em coluna, eu quero que a minha média continue em linha, e quero que a minha venda máxima também seja uma coluna, só que eu quero uma coluna agrupada. Vai aparecer uma nova coluna. E eu quero que a minha venda mínima também seja uma coluna agrupada. Feito isso, eu vou dar OK. O meu mínimo e meu máximo apareceu uma coluna. Então, eu já consigo identificar onde está essa coluna, mas não é isso ainda que eu quero. Eu quero que essa coluna de cor diferente ela sobreponha a outra. Como que faz isso? Basta clicar com o lado direito em cima de qualquer coluninha aqui do gráfico, vem aqui na última opção, formatar a série de dados, vai abrir esse campo aqui de formatação. E aqui nós temos algumas opções. Então, eu quero que ela sobrepõe 100% a minha coluna. Feito isso, olha o que aconteceu. O mês de agosto ficou amarelo e o mês de outubro também ficou cinza. Para ficar mais claro, eu vou pintar aqui de verde o nosso mês de... Vou vir aqui em página inicial. Vou pintar esse aqui de verde, que é o nosso melhor mês. Eu quero que ele fique bem destacado. E vou pintar de vermelho o nosso pior mês. Isso daqui é importante para quando o empresário ou gestor da área olhar para o gráfico, automaticamente já tem as informações do que são os melhores e os piores meses e qual é o melhor e qual é o pior mês. Eu vou alterar aqui o mês de janeiro, eu vou colocar que ele passou para 47 mil, que vai ser o pior período agora. Janeiro passou a ser o meu pior mês. E essa mesma coisa acontece com o mês de outubro, o meu melhor. Na medida que isso vai alterando, você consegue ver essas informações. Aí você pode me perguntar, mas se tiver 2 meses com faturamentos iguais, não pode testar? Então, eu vou pegar aqui no mês de maio, eu vou tirar de 69 mil e vou colocar 47 mil também. Olha o que acontece. Então, eu tenho aqui que 2 meses foram os piores meses. Então, a olho nu já consegue identificar quais são os melhores meses, quais são os piores e quais estão acima ou abaixo da média. Pensa como isso aqui é rico. A partir disso aqui, você pode sentar com um comercial e cobrar mais eficiência, abrir as informações, identificar por que isso ocorreu e definir uma estratégia para vocês conseguirem realizar o que vocês precisam, que é trazer resultado para a empresa. Essa foi a aula de hoje. Se você gostou, curte. Se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém ou um gestor, um empresário, compartilhe. Tamo juntos, um abraço.